Paz, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos começando, dando início a mais um módulo. Nós vamos trabalhar aqui o último grupo dos profetas, o último grupo do panorama bíblico do Antigo Testamento, né? Nós vamos falar sobre os profetas. Vendo aqui, deixa eu até focar para você aqui, ó, os profetas menores e os profetas maiores. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Então, sempre como nós começamos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito que vai ser um momento de bênção, um momento de paz, de alegria para você, para nós, tá bom? Então, se você pode, feche os teus olhos, como de costume. Se você não pode, mas aí no teu coração, fale com Deus, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta aula. Meu Deus, pedimos a tua bênção, Senhor. Fala conosco, de maneira que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Então, módulo novo, como eu já disse aí. Então, o último grupo do panorama bíblico do Antigo Testamento. Então, você que está acompanhando com o nosso livro, eu sempre digo importante, o livro na mão, Bíblia, até porque nós já estamos estudando a palavra do Senhor, então tenha sempre a sua Bíblia em mãos, tá bom? Então, vamos lá. Panorama do Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores. Então, para nós começarmos a nossa aula de hoje, queria te fazer uma pergunta. O que te vem à mente quando você pensa nos profetas? O que vem à sua mente? Você pensa em fanáticos vestidos com roupas estranhas? Você pode vê-los usando uma bola de cristal para prever o futuro? É bem verdade que até no mundo secular as pessoas chegam até mesmo a ironizar essa questão de um profeta, né? Lembra daquele camarada lá, do Golias, né, da Praça é Nossa, ele fazia um quadro do profeta, né? Fala, mestre, fala. E às vezes as pessoas ironizam. Você pode ver, de repente, os profetas como um grupo de indivíduos um tanto bizarros, né? Que serviam a Deus de maneiras não compreendidas muito bem, como é o caso da gente ouve aí muito na mídia, hoje não tanto, mas aquele camarada, o Henrique Cristo, que se dizia ser o Cristo, ele se auto-intitulava um profeta, e muitos outros que têm surgido aí na mídia. Mas nós vamos entender, à luz das Escrituras, o que de fato vem a ser um profeta, quem eram esses homens na qual Deus usou como oráculo dele para poder anunciar a sua palavra, né? Então, disso que eu falei para os irmãos, nenhuma dessas imagens se encaixa com as evidências bíblicas. A Bíblia afirma que Deus preparou os profetas para um ministério específicos, né? Eles levavam a palavra divina a um povo que precisava desesperadamente ouvi-la. O que me chama mais atenção é que essa mensagem ela era pregada como exemplo da própria vida, como nós temos no caso de Isaías, que andou nu ou seminu, né? Você não tem como provar o certo, se era nu ou se era seminu. Como você tem Ezequiel, que várias ações ele teve que ilustrar por meio da sua própria vida, para que assim ele pudesse anunciar ao povo o oráculo de Deus. Como Jeremias, que Deus fala com ele para ele comprar uma botija, chamar os anciões da cidade, e ali ele quebrar aquela botija e anunciar ao povo, para quem lhe perguntasse, por que você fez isso? E aí ele dizer, é o que Deus vai fazer com essa nação. Deus vai quebrar esta nação para que o povo voltasse a Deus. E um dos mais conhecidos, né, do próprio Oséias, né? Quem talvez nunca ouviu falar da história de Oséias, que ele toma uma mulher como sua esposa, uma mulher de práticas de prostituição, mas aí ele a ama, né? A perdoa, demonstrando o amor de Deus para com a nação de Israel, demonstrando o cuidado de Deus para com o seu povo. E aí esta mulher ela vai embora, deixa Oséias, volta a essa prática de vida, engravida, mas Oséias vai lá, toma ela de volta, a perdoa. Tudo isso para demonstrar o poder de Deus em perdoar, a graça, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Ou seja, meus irmãos, os profetas, eles pregavam, anunciavam a palavra como exemplo da sua própria vida. Então, nessa aula, nessa introdução ao nosso módulo, profetas maiores e profetas menores, eu já quero chamar a tua atenção. Perceba que hoje está muito em alta o título profeta, algumas pessoas se auto-intitulando,
Ah, eu sou profeta do Senhor. A pergunta que eu lhe faço é: será que essas pessoas têm pregado com a sua própria vida? Será que o testemunho dessas pessoas tem sido verdadeiro? Porque o profeta, de fato, ele anunciava o oráculo de Deus, mas muitas das vezes não só a profecia escrita, mas por meio da dramatização, que era ilustrando pela sua própria vida atos e ações que eles fizeram para que o povo entendesse a mensagem de Deus, a mensagem que Deus tinha a lhes entregar. As vozes dos profetas soavam com autoridade que elas ecoam até os dias de hoje. Isso, claro, se nós estivermos dispostos a ouvir. Os livros proféticos, eles ocupam 2/5 dos livros do Antigo Testamento. Então eles são divididos em profetas maiores e profetas menores, ou classificados, melhor dizendo, como profetas menores e profetas maiores. A nível de estudo, nós estamos numa aula, eu lhe faço uma pergunta: por que eles são classificados como profetas maiores e como profetas menores? Você pode me explicar? Vamos lá? Pensando sobre isso, é importante você entender. Por que eles são classificados como profetas maiores e como profetas menores? Vamos lá, eu quero que você pense aí. Por quê? Qual o propósito deles serem classificados dessa maneira? Pensou? Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Embora conhecidos como profetas menores e maiores, não quer dizer que uns tenham mais importância do que outros, mas são assim classificados de acordo com o volume profético, ou seja, o tamanho do seu livro, o volume profético, aquilo que eles profetizaram, e até mesmo com relação ao Messias, os seus oráculos, o tamanho, a composição dos seus livros, das profecias que ele anunciaram. Não que um seja mais importante do que o outro, ou não, de modo algum. Todos são iguais, importantes, mas são classificados como maiores e menores, simplesmente pelo fato de um livro ser maior do que o outro, ou seja, o conteúdo profético que eles trazem. Os profetas que nós encontramos nos registros bíblicos são pessoas que o Senhor transmitiu a sua palavra para que eles anunciassem o povo. A história desses profetas, elas foram registradas por muitos autores dos livros históricos do Antigo Testamento, mas muitos desses profetas também registraram as suas próprias profecias, constituindo assim os vários livros proféticos que nós conhecemos. Então você tem aí no contexto histórico vários homens judeus, pessoas que Deus levantou nesse ministério profético. Alguns deles não tinham seus escritos, mas foram registrados por autores dos livros históricos. Relatam aí os oráculos que Deus lhe deu, mas você tem aqueles que escreviam as suas próprias profecias, dando aí o surgimento aos livros proféticos. A verdade é que a importância deles no contexto bíblico é muito forte, porque Deus vai usá-los em um contexto para exortar, para ensinar a nação, para trazer a nação de volta ao Senhor. O profeta não era alguém que se beneficiava dos benefícios da corte, da coroa, embora que as nações pagãs também tinham seus profetas. As nações pagãs, elas também tinham profetas que sentavam à sua mesa, mas eram profetas que profetizavam simplesmente para fazer um agrado ou encher o ego, massagear o ego dos seus líderes. Então as nações pagãs também tinham seus profetas. Vamos lá? Os livros dos profetas foram o último grupo dos livros do Antigo Testamento. Aí você tem vindo primeiro os históricos e os poéticos, e aí depois você tem os primeiros 4 livros dos profetas, que são classificados profetas maiores, os livros mais extensos. Nesse grupo, quem nós temos nesse grupo? Nós temos Isaías, nós temos Jeremias com Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos lá? Vamos decorar isso? Quem são os profetas maiores? Então você tem Isaías, Jeremias junto com Lamentações,
Ezequiel e Daniel. São esse grupo que é composto por esses 4 escritos e são conhecidos como os profetas maiores, tá bom? Vamos lá? Você decorou? Isaías, Jeremias, né, junto acompanhando Lamentações, Ezequiel e Daniel. Posterior, né, vindo aí logo após, nós temos, depois dos grupos dos profetas maiores, nós temos um grupo de 12 livros, um composto de 12 livros, que devido ao seu tamanho, lembrando novamente, que devido ao seu tamanho, eles são classificados ou denominados como profetas menores. São eles, vamos lá. Esse é mais difícil de decorar, hein? Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deu para decorar? Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse aí é o grupo composto de 12 livros, que é conhecido como os profetas menores. Lembrando que é por causa do tamanho dos seus escritos, tá bom? Então essa foi a introdução aí do nosso módulo Panorama Bíblico do Antigo Testamento, trabalhando aqui agora o último grupo, que é os profetas maiores e os profetas menores. Vamos para a lição de número 2? Vamos lá pensar aqui na lição de número 2? Antes de nós discutirmos os profetas e sua contribuição para a história bíblica, faremos uma breve revisão da história de Israel. Então o título da lição de número 2 é A História da Profecia Bíblica. Por isso que é de suma importância você estar com o seu livro na mão, tá vendo? Olha aqui que eu estou te mostrando aqui, ó. Então você tem aqui, ó, A História da Profecia Bíblica, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Antes de nós trabalharmos essa questão dos profetas, quem são, qual a contribuição que eles trouxeram, nós vamos aqui fazer essa revisão. Então, quando você faz essa revisão, você tem toda a estrutura, né? Você tem o pano de fundo para que você possa o quê? Entender o chamado profético, em que momento que eles atuaram, qual a importância, né, da participação desses profetas, da presença desses profetas, tá bom? Então, recapitulando, voltando ao Pentateuco, lembra você que já me acompanha, que fez o módulo Pentateuco? Então, o Pentateuco descreve como tudo começou, como Deus ele começa a modelar um povo que vai levar o seu nome, essa nação que viria a ser conhecida como a nação de Israel, o povo da aliança. Então Deus estabelece uma aliança com Abraão, leva Abraão até a terra, né, de Canaã, faz uma promessa a ele, e aí vem Isaac, pelo qual as bênçãos da aliança vão dar continuidade. De Isaac você tem Jacó, Esaú, Deus escolhe Jacó, daí você tem de Jacó os seus 12 filhos, né, que vão mostrar ali, são os 12 ancestrais, as 12 tribos de Israel. Então a família patriarcal, ela vem, se estabelece no Egito, como Deus já havia falado a Abraão, que ele seria um escravo durante um período de tempo, através de José. José entra no Egito, traz todo o seu povo para habitar lá. Após 430 anos de cativeiro, Deus vai levantar Moisés. Moisés, nós vamos falar dele. Moisés é um dos profetas clássicos, né, os primeiros profetas, como libertador. Então o Senhor conduziu o seu povo por meio das instruções de viver em santidade, dar a lei a Moisés, no Sinai, e todo esse processo, Deus vai o quê? Orientar o seu povo como viver, né? Infelizmente há uma rebelião, e alguns vão morrer no deserto, não entram na terra, mas aí Josué torna-se um novo líder. Então Josué vai conduzir ao povo a entrar à terra prometida. Falamos nessa visão panorâmica do Pentateuco. Agora nós entramos nos históricos e poéticos.
sobre a aliança de Josué, essa nova geração que não pereceu no deserto, conquista a terra da promessa, né, a terra prometida, mas apesar de Israel controlar a terra, os problemas estavam longe de ter acabado. Por quê? Porque os vizinhos de Israel frequentemente atacavam as fronteiras, o próprio povo faz aliança com os povos pagãos, aquilo que Deus havia orientado a eles que não fizessem, e por fim aí você entra no período dos juízes, e aí depois, posteriormente, você vai ter a transição do governo teocrático para o governo monárquico. Por quê? Porque Israel quer ser igual às outras nações, e eles vão pedir um rei, querem ser igual às outras nações. Deus manda, né, ungir a Saul, e aí Saul vem como o primeiro rei de Israel. Embora Saul teve sua oportunidade, mas Saul não honrou a Deus, preferiu mais agradar os homens. A partir daí Deus levanta Davi, que vai ser um homem, né, temente a Deus, errou muito, falhou muito, mas o seu coração é sincero, o seu coração ele é verdadeiro, né? A gente fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi examinava, né, a lei de Deus e procurava agir segundo aquilo que era a vontade de Deus, ou seja, as suas ações eram ações direcionadas pelo próprio Deus. E aí de Davi você tem Salomão, toda a grandeza do reinado de Salomão, assume após a morte de Salomão, Roboão, e aí você tem com Roboão a divisão do reino, e aí torna-se Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Norte, capital Samaria. Jeroboão é o primeiro rei do Reino do Norte, Roboão continua como reino do, né, o reino como rei, mas reinando agora apenas em 2 tribos, que é o Reino do Sul. E aí você vai ter toda a nação vivendo altos e baixos na vida religiosa, na vida com Deus, fazendo alianças, e a coisa vai ficar tão terrível a partir do momento que essas religiões pagãs elas começam a ter sanção real, ou seja, você tem Acabe, você tem outros reis que vão introduzir no seio de Israel cultos pagãos, cultos a divindades estranhas, e deixando de lado o monoteísmo, que era prático da nação, ou seja, adorar apenas o único e eterno Deus. A partir daí, em meio a todos esses fatos, uma questão surge. Será que Israel ela vai continuar, Israel e Judá vai continuar nessa vida pecaminosa, nessas alianças com outros deuses? Ou então vai mudar, vai se arrepender? É no meio desse contexto que Deus vai usar quem? Eu acho que você já pegou a mensagem. Quem que Deus vai levantar para orientar o povo, para trazer o povo de volta a ele? Se você pensou os profetas, você acertou. Então é no meio deste momento crítico da história de Israel que Deus vai justamente o quê? Levantar os profetas. Então, Deus vai levantar os profetas com a mensagem clássica, né? Aí nós temos os pioneiros da profecia. Então vamos pensar aqui quem foram ou quem são os pioneiros da profecia. Então quando nós dizemos os profetas, normalmente nós nos referimos àqueles indivíduos que viveram por volta de 800 a 450 a.C. e serviram como mensageiros especiais de Deus para o seu povo por meio do Espírito Santo. Mas os estudiosos da Bíblia, eles se referem a esses profetas como profetas clássicos e aos seus escritos como profecias clássicas. Então os estudiosos entendem, os eruditos entendem que são conhecidos como profetas clássicos e os seus escritos como profecias clássicas, né? Por quê? Porque a mensagem ela tende a se apresentar com certas características semelhantes, ou seja, como regra geral, só para os irmãos entenderem, os profetas clássicos se dirigem ao povo e informam a ira de Deus
contra o seu pecado, advertem que o julgamento se aproxima, chamam o povo ao arrependimento e proclamam a salvação de Deus para aqueles que se voltam para ele. Então, quando você olha esses profetas, você vai ter que entender que as profecias, elas têm características semelhantes. Tanto eles vão anunciar, vai direcionar o povo a Deus, dizendo que Deus está irado contra o pecado que o povo está cometendo, vão advertir, dizendo que o julgamento se aproxima e conclama ou chama o povo ao arrependimento. Então, e eles fecham, né, que se o povo se voltar a Deus, Deus pode reverter esse mal que está previsto vir sobre o povo. Então, são conhecidos por profetas clássicos e profecias clássicas porque elas têm características semelhantes. Então, muitas dessas profecias surgiam em Israel e em Judá. Porém, Deus já havia chamado, eu estou falando aqui dos pioneiros da profecia. Então, quando nós falamos de profeta, nós lembramos dos profetas clássicos, das profecias clássicas. Mas muito antes disso acontecer, Deus já havia levantado, chamado outras pessoas para o ministério profético. Né? Você tem os pioneiros da profecia. Quem são os pioneiros da profecia? Nós podemos citar o próprio Abraão. Quando você vai lá para Gênesis 20, verso 7, por isso a importância de você estar com a sua Bíblia. Eu estou aqui com as minhas mãos, aqui, ó, Gênesis 20, verso 7. Olha que interessante, ó. Agora, pois, devolve a mulher deste homem, porque ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. O que é isso? O pano de fundo. Lembra quando Abraão e Sara estão em peregrinação? E aí Abraão, né, por medo, temendo pela sua vida, ele conta ali uma meia-verdade, que uma meia-verdade muitas das vezes é uma mentira inteira, e ele diz que Sara é sua irmã, e aí o rei daquela terra, Abimeleque, toma Sara como sua esposa, né, toma para si. Mas aí Deus aparece a ele, olha que interessante, Deus aparece a ele no verso 7 e diz assim: agora, pois, devolve a mulher desse homem, porque ele é profeta. Então Abraão já foi o pioneiro da profecia, né? Mas eu quero pensar com você em 3 nomes fundamentais que são conhecidos aí como os pioneiros da profecia. É claro que em alguns momentos, né, quando você olha bem no começo da palavra de Deus, lá no Pentateuco, você tem Abraão, em algum momento Deus vai usar algum dos seus servos com uma palavra até mesmo profética, mas nós temos aqui 3 pessoas especiais que elas foram fundamentais para lançar os alicerces da profecia clássica, né? Então lembra que eu disse que são as profecias clássicas, os profetas clássicos? Mas antes deles nós temos os pioneiros, né, da profecia. Quem foram eles? Pelo menos 3 pessoas. Nós citamos que Abraão também foi conhecido como profeta, mas eu quero falar de Moisés, Samuel e Elias. Então eu estou falando de Moisés, Samuel e Elias. Então esses 3 eles foram fundamentais para lançar os alicerces das profecias clássicas. Então nós temos aí os termos em hebraico para profeta, né? Então, a língua hebraica, embora alguns vão traduzir como profeta, né? Uma mesma, mas há uma distinção entre as palavras, né? A língua hebraica ela vai usar pelo menos 3 palavras diferentes para se referir ao profeta. Então, você tem a primeira palavra, José, né? A segunda, Roé, e você tem o Navi, ou Nabi, que é a mesma coisa. Apesar dos escritos bíblicos usarem os 3 termos como sinônimos, né, as palavras elas parecem indicar diferentes aspectos do ofício profético. Por exemplo, os 2 primeiros, né, Rosé e Roer, você tem, são verbos que significam ver, olhar, enxergar. Então essas palavras elas vão sugerir aquele que vê, aquele que enxerga. Se fala do homem que possui uma visão especial e por meio dessa visão
uma mensagem especial de Deus, é claro, eles de certa forma prediziam algo. Na verdade, eles não adivinhavam. Como eles estavam na sintonia de Deus, Deus mostrava a eles aquilo que estava por acontecer, ou até mesmo aquilo que aconteceu. Então, aquilo que estava por vir. Então você tem aí, muitas das vezes eles eram conhecidos como vidente. Esses dois termos, então, o José e o Roer, você tinha alguns escritos, o vidente, lembra? O vidente. Nas escrituras, muitas das vezes você vai encontrar desta forma. Já o termo navi ou nabi ocorre com mais frequências no Antigo Testamento hebraico, mais de 300 vezes. Uma interpretação comum, né, para esse termo, para essa palavra, ela se relaciona com o verbo do acádio nabu, que significa chamar. É possível que esse termo navi seja uma referência à etimologia, mais ou menos, aquele que é chamado, né? Alguém que Deus chamou para levar a sua mensagem divina ao seu povo. Alguém que foi escolhido pessoalmente para proclamar a sua mensagem a um povo que estava desesperadamente na necessidade de ouvir. Então, são essa aula de hoje, né? Nós trabalhamos esses dois termos, então a história da profecia, a introdução aí, quem eram, né, os profetas, essa introdução. Falamos aí da lição 2, a história da profecia bíblica. Então você vai lembrar que ela começa ali, os pioneiros, embora Abraão foi chamado, mas em especial os três que lançaram esse fundamento, Moisés, Samuel e Elias. Lembra quando Saul, né, e o seu moço vão procurar as jumentas de seu pai, e o moço diz, vamos ao vidente, né? É o profeta, aquele que vê, aquele que enxerga. Então, meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que você precisa fazer os exercícios, tá bom? Responde os exercícios no teu livro, até porque o teu aprendizado, ele vai ser bem melhor se você já responder. São questões para estudo, tá bom? Lembrando, irmão, profeta era aquele que anunciava um oráculo de Deus. Então eu tenho uma palavra aqui de orientação para você. Cuidado, tá bom? Quando nós barateamos a palavra de Deus, quando nós mesmos ferimos e de certa forma escarnecemos com brincadeiras. Profetiza aí para o seu irmão, profetiza isso. Eu não estou dizendo que você não deva falar, mas fale debaixo da orientação divina, né? Não fique brincando com isso. Há alguns cultos que isso virou brincadeira. As pessoas brincam com isso e não é bom, meus irmãos, né? Por quê? Porque se entende que aquele que profetiza, ele fala em nome, né, de alguém. Então, quando você está profetizando algo, você está falando em nome dele. Então, não brinque, não escarneça, porque é muito sério quando alguém diz assim, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não disse. Assim diz o Senhor. Meu irmão, se Deus não falou, então não queira você falar. Agora, quando Deus mandar você falar, fale, porque ele se responsabiliza pela sua palavra, tá bom? Nós vamos trabalhar mais para frente, vamos entender um pouquinho melhor, né, acerca dessa matéria tão rica, tão linda, tão maravilhosa que Deus nos deu, tá bom? Então, continua aí buscando ao Senhor, orando, crendo, né, nas revelações de Deus. O Senhor ainda continua falando conosco de maneira especial e sobrenatural, tá bom? Que a graça de Deus te envolva, que o poder de Deus seja sobre a tua vida. Fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Que Deus abençoe, um beijo no teu coração.